Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Já estamos no 28º dia e nesse 28º eu quero meditar com você a respeito do tema Você ouviria essa mensagem? Leia comigo um texto bem breve, 2 Samuel capítulo 2, verso 1, que diz o seguinte: O Senhor enviou Natã a Davi. Queridos, em 2 Samuel 12, encontramos uma das narrativas mais marcantes da Bíblia. O contexto desse capítulo é o pecado de adultério de Davi com Batseba, esposa de Urias, que foi assassinado por ordem do rei. Essa situação alarmante e vergonhosa é descrita no capítulo 11 de 2 Samuel. Diz o seguinte, verso 27 do capítulo 11: Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus, queridos, enviou um mensageiro a Davi, alguém que, diferentemente dos demais, não falaria para agradá-lo, nem obedeceria ordens tolas. Ao ser enviado para confrontar o rei, o profeta Natã tinha plena consciência de que arriscaria a sua própria vida. Por quê? Porque Davi ele era o rei, ele era a maior autoridade. Mas mesmo assim, Natã ele confrontou o rei Davi, porque ele foi na dependência de Deus. Ele foi revestido de coragem do Senhor, da parte do Senhor, e amor também. Amor por aquele que necessitava de advertência, mesmo que não fosse fácil transmiti-la nem aceitá-la. Queridos, o Espírito Santo, ele continua enviando pessoas como Natã para a gente. O Espírito Santo continua enviando pessoas para nos confrontar, para nos exortar quando nós cometemos pecados, quando nós cometemos erros. E veja bem, algo que você precisa ser muito consciente, que todos são pecadores. Não existe um homem, não existe uma mulher, não existe um ser que vive aqui nesse mundo que não peca. Algumas pessoas pecam de maneira voluntária, outras pessoas pecam de maneira involuntária. Todos são pecadores. Então Deus, ele sempre vai enviar um Natã para a vida daqueles que ele quer restaurar. Ele sempre vai dar oportunidade de restauração para aqueles que caem em pecado. E a gente percebe que isso aconteceu com Davi. Temos ouvido uma mensagem de alerta a respeito de algumas condutas pecaminosas que nós temos feito. Essa é a pergunta que eu faço a você. Quando Deus ele envia, quando Deus ele leva uma pessoa para confrontar você com relação a algo que desagrada a Deus, seja por meio de uma pregação, seja por meio de um conselho direto de um amigo, um irmão em Cristo, como você recebe? Você é uma pessoa que se sente sábio demais, inteligente demais, espiritual demais para não ouvir conselho, para não ouvir uma advertência, um confronto? Ou você ouve e você considera? É importante pensarmos a respeito disso. Por quê? Porque uma família inabalável em Deus mantém a comunicação aberta e toma decisões com base na oração e no conselho bíblico em unidade. Um lar alicerçado na rocha não se conduz com arrogância, mas recebe a correção com humildade e mansidão. Assim como Davi, diante da dura repreensão do Senhor por meio do profeta Natã. É importante nós considerarmos que precisamos conduzir a nossa casa, a nossa família com humildade. E sempre entendendo, queridos, dentro de casa, em algum momento a gente pode errar. O marido pode cometer um erro, a esposa pode cometer um erro, seja uma falha de caráter, seja por questão de temperamento, emoção, e precisamos sempre ser humildes para poder ouvir as críticas e reconhecer o nosso erro. Não podemos de modo nenhum ser orgulhosos. 2 Samuel capítulo 12, verso 13 diz o seguinte: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Veja só, houve um confrontamento, Natã confrontou Davi,
E depois que Davi foi confrontado por Natã com relação ao seu pecado, sabe qual foi a atitude de Davi? Ele reconheceu o erro dele, ele reconheceu o pecado dele, reconheceu a falha dele. E ele disse: pequei contra o Senhor. E a resposta de Natã foi o seguinte: também o Senhor perdoou o seu pecado. O Senhor te perdoou. Você não vai morrer. Então perceba, queridos, que diante do arrependimento, o Senhor libera o perdão. Diante do arrependimento, o Senhor libera a restauração. Diante do arrependimento, o Senhor libera vida. E para a gente concluir, uma palavra prática para a gente é o seguinte: você tem permitido que as decisões em seu lar sejam tomadas em conformidade com a vontade de Deus? Tem realmente escutado conselhos ou críticas de forma humilde, a fim de chegar a um consenso benéfico a toda a sua família? Reflita como a sua postura tem afetado a comunicação no lar e as consequências de não receber bem os conselhos do Senhor por meio da sua palavra, sendo usados por meio dos servos, seja qualquer servo do Senhor, seja qualquer pessoa. Deus pode usar qualquer pessoa para nos advertir. Então pense a respeito disso, queridos. Amém? Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Muito obrigado por mais um dia de propósito, de oração, de intercessão pelo nosso lar, pela nossa casa. Essa reflexão, Senhor, para nos fazer pensar a respeito das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Para nos fazer pensar a respeito de ouvir, considerar tudo aquilo que nós fazemos de errado, nos arrepender e abandonar. Abandonar também erros, equívocos dentro de casa, cometidos. Por isso nós pedimos o Teu auxílio. Ajude, Senhor Deus, cada pai, cada mãe, cada filho a reconhecerem os seus pecados, as suas falhas, as suas debilidades, a serem humildes, a voltarem atrás. Não permita que nenhum lar seja conduzido e seja fundamentado no orgulho, seja fundamentado, Senhor Deus, na falta de humildade, na arrogância. Pelo contrário, Senhor, que seja na humildade, que seja na mansidão, de acordo com a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.